Olá, meninas! E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer este porta-chuteiras ou malinha para viagem também, tá? Não é só um porta-chuteiras. Então a gente vai aprender a fazer esse modelo aqui, tá? Ele tem esse bolso frontal que dá para colocar sapato, chinelo, certo? E aqui no fundo ele tem um bolso também que dá para colocar roupa, né? Uma muda de roupa, ou a roupa do futebol, né? Ou a chuteira, tá? Dá para colocar aqui também carteira, celular, aqui do lado de fora. Então, é uma necessaire bem, é uma bolsinha bem prática, tá? Para não só colocar chuteira, mas colocar outros itens também, tá? Então, aqui pode colocar a carteira, pode colocar a garrafinha, uma muda de roupa, então ela é bem espaçosa. E é esse modelinho que a gente vai aprender na aulinha de hoje, certo? Então, bora lá para os primeiros passos. Então, nesse pacote vai vir 20 artes em PDF editável para você estar fazendo as suas peças, certo? Esse aqui eu dublei no nylon 600 vermelho para ficar um acabamento bonito por dentro. Pode ser no branco, se você quiser. E dublei com o Oxford, tá? Então eu dublei o nylon 600 vermelho e o Oxford. No pacote de haste também vem os moldes, eu vou mostrar para vocês, ó. O molde principal é esse aqui, tá? Ele vem assim, para tá escrito lá colar, você vai cortar um lado e colar na outra parte. Então vai ficar o molde nesse tamanho aqui, que é 23 por 33, tá? Então, com esse molde, você vai fazer as costas da bolsa, as costas, que é essa parte aqui, e também o meio da bolsa, que é essa parte aqui por dentro, tá? Então, você vai cortar 2 vezes para você fazer as costas, que é essa parte, e também aqui a parte de dentro, certo? Então, com esse molde, você vai emendar. Eu aconselho você cortar no papel para você deixar o seu molde. Toda vez que você precisar, o papel Panamá, o papel aí para você fazer seu molde. Para quando você for fazer, não precisar de estar olhando as medidas. Você mesmo pega o molde lá mais durinho, né? E faz. Então, esse molde principal que vem 2 partes, você vai colar um no outro e você vai fazer 2 partes aqui, que é o fundo da bolsa e o meio da bolsa, certo? A próxima aqui, vou mostrar para vocês. Esse molde aqui é da tela frontal, que no caso é essa aqui, né? Então, é o molde desse aqui, certo? Aqui, eu cortei, eu vou fazer ele diferente hoje, eu vou fazer com o plástico cristal, tá? Pode ser o 0,30, o 0,40, o 0,20 fica muito fino, gente. Então, o 0,30, 0,40 é o suficiente. Esse aqui é o 0,40, tá? Então, é a tela frontal. Aqui, a gente tem o bolso interno, tá? O molde do bolso interno. Aqui, ó, o cristal eu vou trocar e vou colocar essa parte aqui cristal, tá? O bolso interno é esse aqui, ó. Que a gente vai fazer ele com a telinha, tá? É opcional, viu, gente, ó. Então, esse bolso aqui, a gente vai fazer com o molde do bolso interno, certo? E aí eu vou fazer com a telinha. Então, eu vou trocar a telinha da frente. Aí, no caso, você for fazer com a telinha, você só vai cortar, ó. Tá lá o molde, né, da tela frontal. Você corta no material que você for fazer à frente, ok? E aqui o bolso por dentro é opcional, você escolhe aí se você quer ou não fazer, ok? O outro molde, vou mostrar aqui pra vocês. Esse molde aqui é a emenda do fole, tá? Vou mostrar na prática, ó. É essa emenda aqui do fole, ok? Então, é a emenda do fole grande, né? A emenda.
E tem a emenda do fole pequeno também, gente. Vou mostrar aqui para vocês entenderem direitinho. Tá aqui. Então, essa aqui é a emenda do fole grande. E esse aqui é a emenda do fole pequeno, que você vai cortar, tá? O molde. Eu aconselho vocês passar por um papel mais duro, para quando vocês precisar fazer a bolsa, vocês correm e já tá tudo pronto. Então, esse é a emenda aqui do fole pequeno, né? Porque aqui a gente tem dois foles, a gente tem esse maior e esse menor, ok? Então, a gente tem a emenda do fole maior e a emenda do fole menor, certo? Próximo passo. Essa parte aqui, gente, é o bolso do lado de fora, tá? Ela não tem o molde, mas ela tem as medidas lá, que é 23 por 26, pra gente fazer esse bolso aqui, ó, tá? Esse bolso aqui. Então, quando você vê lá no molde, bolso externo, né? É esse aqui. Bolso interno é o bolso aqui de dentro e o externo é esse aqui. Então, esse aqui vai ser feito aqui do tamanho 23 por 26, tá? Tá a medida certinha lá para vocês cortar, ok? E aí, lá nós temos a medida do fole, né? Maior. Eu aconselho, gente, ó, que eu fiz o meu molde, ó, tá? Do meu fole no tamanho 83 por 12. Por quê? Porque a hora que eu precisar cortar de novo, ó, eu vou ter o trabalho só de fazer o primeiro molde, né? Que eu coloco a fita aqui, meço 83 por 12 e depois passo esse papel durinho aqui, ó. Acabou o problema, não vou ter mais dor de cabeça, tá? E assim também eu fiz com o fole menor, ó, tá? Fiz também o moldezinho, que aí fica mais fácil. E o fole menor é 82 por 4, ó. Esse aqui também, gente, é 82, tá? Então, as medidas tá tudo lá, gente, certinha, não tem erro, tá? Os moldes também, tudo certo, não tem erro, tá bom? E aí, agora a gente vai começar a costurar. Vou começar aqui pelo fole, né? Bora colocar o zíper no fole, tá? Eu vou colocar aqui com a cor vermelha. Lembrando, gente, que isso aqui é só um direcionamento, tá? Você vai fazer aí de acordo com o que você acha melhor, ok? No meu, gente, como é brinde, eu já faço aqui já rebatendo, tá? Eu não costuro de um lado pra rebater, não, tá? Eu já faço rebatendo, tá? Então, tem gente que costura de um lado e rebate, né? Não, eu já coloco aqui, ó, e já costuro ele como se fosse rebatendo. Isso é no caso de brinde, né? Se você for fazer com forro. Inclusive, gente, essa bolsinha, como ela é quase toda de nylon 600, ela fica praticamente impermeável, né? Então, aqui, ó, você vai ajeitando, não tem segredo, tá, gente? Só mesmo colocar aqui o zíper. Tô quase finalizando aqui. Ana, que linha você tá usando? Eu tô usando, gente, a linha de poliamida em cima, tá? E a linha de nylon na bobina. Mas você pode usar a linha aí que você achar melhor, ok? A linha que eu tô usando é número 60, tá? De poliamida. Ó, terminei o pequeno, agora vamos colocar no grande, no fole grande. Então, como eu disse pra vocês, eu já dobro aqui, gente, já coloco sem precisar de rebater, porque é brinde e é sem forro. E ela, viu, gente, não precisa de forro não, tá? O próprio nylon já fica impermeável dentro dela, certo? Mas, se você quiser fazer uma peça mais, agregar mais valor, você pode estar colocando forro, tá? Aqui a gente sempre faz pra brinde, né? Então, agora a gente vai
colocar zíper aqui em todo o fole maior. Finalizando aqui, agora a gente já vai colocar o cursor, tá? Esteticamente, 2 cursor fica melhor. Por quê? Porque ela abre inteira, né? Então é legal um abrir para um lado e outro para o outro. Então eu vou colocar o cursor desse lado aqui e do outro lado também, para ficar 2 cursores. Mas aí também, aí vai do que você tá vendendo para o cliente, né? Se é uma peça mais cara, se é uma peça mais barata, você tem que diminuir o valor, certo? Bom, meninas, coloquei, tá? O cursor dos 2 lados. Ó. Que esteticamente ela fica mais bonita, né? Mas aí é opcional, tá? Agora a gente vai pegar a emenda, tá? A emenda maior e a emenda menor, ok? A gente tá colocando aqui. Peguei a emenda maior pra gente tá colocando aqui, ó. Ajeita ela certinha. Se ela sobrar embaixo, gente, depois a gente ajeita, tá? Eu sempre faço sobrando um pouquinho, porque depende muito da costura da outra pessoa, né? Então a gente tem que ter um limitezinho de erro, tá? Uma margem de erro. Então, ó, coloquei desse lado, vou cortar. Agora, vou colocar nessa outra parte. A gente vai fazer as emendas aqui, ó. Ajeita certinho. E bora costurar. Bom, aqui é o seguinte, eu gosto sempre de dar um retrocesso em cima da cremalheira pra ter mais segurança, sabe? Aí aqui o certo era a gente rebater, mas como eu sempre ensino, aí gente, vocês veem se sobrou, aqui ó, tá vendo? Essa pequenas milímetrozinho sobrando, a gente ajeita ele, tá? A gente ia rebater aqui agora, mas como é melhor a gente fazer a medição para ver se tá certo, porque se estiver largo, a gente volta aqui e entra mais um pouco na costura, certo? Então a gente não vai rebater agora, a gente vai deixar para rebater depois, ok? Então agora o que a gente pode fazer é acertar a pontinha que tá sobrando e queimar com isqueiro o zíper, tá? Ó, ajeita assim certinho, corta o excesso que sobrou e queima a pontinha do zíper, ok? Agora eu vou colar aqui, ó, do mesmo, colar não, pregar, né? Vamos pregar aqui no fole menor a nossa emenda, ó. Gente, ó, tá vendo que a medida tá certinha, tá exata, ó, tá? Então, aí é igual eu falei, depende muito, né, a costura da pessoa. Se ela costura mais pra dentro, mais pra fora. Ó, em cima da cremalheira eu gosto de dar um retrocesso para poder o zíper ficar com segurança. E agora a gente vai pôr aqui do outro lado também o mesmo processo. E também a gente vai deixar pra gente rebater depois que a gente fizer a medida da tampa, depois que a gente colocou o vivo, né, na tampa, medir, tá tudo ok, tá tudo certo. Aí a gente vem e rebate a costura. Ficou largo, a gente volta aqui, ó, então ficou assim, vou mostrar aqui de pertinho, ó, tá? Ficou assim, depois a gente vai rebater. Como ele não tem forro, depois, a hora que for, eu acho que eu vou colocar aqui um acabamentozinho só pra ficar bonitinho do lado de dentro, só aqui. Na maior e na menor. Próximo passo, vou pregar aqui a frente, tá? Que nesse caso eu tô fazendo com plástico cristal. E aquela outra bolsa eu fiz com a telinha. Aquela telinha, gente, não é tela vôlei, tá? Essa telinha aqui é uma organza, tá? Você acha em materiais
para costura. Então ela não é tela bolha, é um organza, mas um organza durinha, ó, a mais durinha que eles têm lá, tá? E aí no lugar, eu vou hoje, dessa vez eu vou fazer aqui no plástico cristal para mostrar que tem outras formas, né, de serem feitas, ok? Então, ó, a gente vai ajeitar aqui certinho, colocar aqui e vamos costurar. Ajeitar para não ficar feio, não ficar torto. Ó. Aí a gente faz uma costurinha aqui pra prender, né? Inclusive, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a grampo aqui, porque é arriscado andar aqui esse plástico cristal. Bom, coloquei aqui, ó, tá? Prendedorzinho, pra hora que a gente for costurar não andar, tá, gente? Porque se eu tô aqui sem o pé de teflon, vou costurar com o pé normal, geralmente ela anda, né? Então, bora fazer pra ficar bonitinho, ó. Vou dar um pequeno retrocesso e vamos costurar aqui. Então, para o plástico não andar, é bom a gente pôr uma segurançazinha ali, ok? Terminou, o que a gente vai fazer? Nós vamos virar aqui e rebater, tá? Ó, terminou aqui, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, vira. Vou mostrar aqui melhor, tá vendo? Vira. Ó, vira aqui o tecidinho pra baixo, pra gente tá rebatendo aqui essa parte, tá? Então, ó, vou ajeitar aqui bem arrumadinho, ó, e vamos rebater aqui a costura. Bem bonitinho, gente, porque essa parte aqui, ela vai ficar à mostra, tá? Então, capricha aí pra ficar retinho, pra ficar bonito. Ok? Vamos fazer as coisas com capricho. Ó. Lembrando, gente, que é igual eu falo, essa aqui é a direção. Você vai fazer do jeito que você quiser. Se nessa parte do cristal você quiser pôr tudo de nylon 600, você põe. Se você quer pôr tela, você põe. Outro tipo de material, tá? É seu critério, ok? Ó, vou mostrar pra vocês como ficou de pertinho. Ó, tá? Aqui, ó, ficou assim, vou tirar essas linhas, né? Então, a gente vira com o tecidinho pra baixo e a frente ficou assim. Tá vendo? Tá que ficou bonitinha, uma fofura. Bora pro próximo passo. Inclusive, gente, ó, terminou, pega aqui o molde do fundo, coloca em cima, vê se tá ok, se tá certinho, se precisa cortar um pouquinho, pra não ficar uma peça maior do que a outra, tá? Agora aqui, meninas, eu vou pegar o fundo aqui, ó, o bolso de dentro, e vou colocar tipo um viés, né? E aí eu vou usar a alça mesmo, essa alça que a gente faz a bolsa. Eu vou usar aqui, ó, colocar aqui pra passar como se fosse um viés, pra ficar com um acabamento mais bonitinho, né? Então, vou ajeitar aqui, ó, pra gente costurar essa tela vôlei aqui, até mesmo pra dar mais segurança pro bolso, né? Mas você pode usar aí o que você tiver, até mesmo o nylon 600 vermelho, viu? Não tem problema nenhum, ó. Ajeitar, gente, pra ficar o mais bonito possível. Ó. Pra hora que você filmar pro seu cliente ver. Ó. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Já vou queimar aqui, porque você sabe que isso aqui desfia demais, né? Então, ó, terminou, a gente queima aqui pra não desfiar. Tá pronto o nosso bolsinho. E já vamos colocar aqui na parte de trás da bolsa, ok? Porque isso aqui vai ficar pro lado de dentro. Então, ó, eu vou colocar aqui bonitinho, vou pôr o grampinho também pra segurar, pra ele não... Porque aqui a gente vai passar só uma costurinha de segurança, né? Só pra segurar mesmo o bolso. E bora
fazer uma costurinha de segurança só para prender, porque depois vai vir o vivo, isso aqui vai ficar bem preso, certo? Então aqui é só mesmo para fazer a segurança aqui para ele não sair, ó. Então, gente, igual eu falei pra vocês, essa tela aqui não é tela vôlei, é uma organza, daquelas que faz pra saia ficar mais rodada, sabe? Na minha cidade não tinha. E isso aqui você pode, não tem tela, essa telinha nem organza, pode fazer com plástico cristal, pode fazer só com o nylon, tá? Não precisa necessariamente ser com esse material aqui, ok? Certinho, ó, ficou assim nosso bolsinho, certo? Agora a gente vai fazer aquele bolso da parte de fora, tá? Pra gente já pregar ele aqui também. Vamos colocar zíper nele agora. Esse bolso de fora, gente, nada mais é do que uma carteirinha, certo? Então tá aqui, ó, é um quadrado normal, tá? Que as medidas tá tudo lá. Igual eu falei pra vocês, gente, passa pro papel, porque a hora que tiver pedido, você só joga o molde no papel grosso. No meu aqui eu uso o papel Panamá, mas o papel cartolina, o papel que vocês tiver, pra você jogar em cima e já cortar, tá? Então bora pregar aqui o zíper. E esse bolso é opcional também, tá? Lembrando que se o cliente quiser algo mais barato, gente, você só vai fazer a parte da frente da bolsa e o fundo. Não vai fazer repartimento, não vai fazer bolso traseiro, não vai fazer bolso interno, certo? O cliente quer o preço, você tira os bolsos, esse aqui, por exemplo, e faz ele sem bolso, para ficar mais em conta. Terminou aqui, bora destacar, pra gente colocar do outro lado. Como eu disse, eu já faço já assim, rebatendo, tá? E ela fica com acabamento, gente, muito bom, que eu, na minha opinião, ela não precisa de forro, a não ser aquele viésinho que a gente vai pôr lá no fole depois, tá? Vamos fazer pra ficar bem bonitinho lá de dentro. Porque ela já é impermeável por causa do nylon 600, né? Então, eu creio que não há necessidade, certo? Bom, terminou. Colocar o cursor. O cursor eu já vou colocar do lado já certinho, porque depois a gente não vai desvirar, né? Então pode pôr desse lado aqui mesmo, ó. Cursor eu creio que todo mundo sabe colocar, né, gente? Porque eu não gosto de vídeo muito enrolado, sabe? Então tem coisas que eu já... todo mundo já sabe colocar. Eu vou colocar ele, vou passar ele de novo, tá? Ó, gente, coloquei, tá? Coloquei, passei pro outro lado, tá assim. Então o que que a gente vai fazer? A gente dá uma descidinha nele, ó, tá? Pra ficar esse efeito aqui na bolsa, ó. Tá? Então ele tá assim, né? A gente desce aqui um pouquinho o zíper pra baixo, ó, pra gente colocar na parte ali de trás da bolsa, caprichando, né? Pra ficar bem bonitinho. Aí o que que eu faço? Eu já vou costurar. O que que eu faço? Eu vou achar aqui mais ou menos o meio, gente, ó. Marcar aqui mais ou menos o meio, pra ela ficar mais ou menos no meio da bolsa aqui, ó, tá? Então eu sei que o meio tá aqui. Aqui a gente pode grampear, ó, pra não sair do lugar, certo? Pra não ficar torto, ó. Tá bonitinho? Grampeia. Ó, certo? E aí a gente vai achar aqui mais ou menos o meio da bolsa pra gente tá pregando, ó. Então ela vai ficar assim. Acho que assim fica melhor pra vocês enxergar, tá vendo? Ela vai ficar assim, ó. Então aqui, gente, cuidado, ó, pra isso aqui ficar retinho, tá? Pra não ficar muito pra baixo, nem muito pra cima, pra ficar assim certinho, bonitinho. Ó. Aí eu ajeito aqui no lugar que eu sei que vai ficar legal.
Se quiser também pôr o grampo aqui. E aí a gente vai fazer uma costurinha de segurança aqui também. Por quê? Porque depois vai vir com o vivo, então não tem necessidade de estar fazendo uma costura mais elaborada, tá? Ó, vi que tá tudo ok, tá tudo certo. Vou fazer a minha costurinha aqui de segurança, prendendo o bolso aqui desse lado. E depois vou lá do outro lado, vou prender o bolso também desse lado. Ó, vê se tá retinho, gente, pra não ficar feio, viu? Você tem agonia de coisa torta. Ó. Agora, também só uma costurinha de segurança. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Agora tá. Prontinho. Agora, bora fazer todos esses cortes aqui, cortar de cá e passar o esquerdo, tá? Bom, meninas, ficou assim, tá? Nosso bolso, ó. Procura sempre centralizar, gente, pra ficar bonitinho, tá? Ó, fundo, por dentro, por fora, certo? Inclusive, gente, a alça era pra gente ter colocado ela antes de fechar o fole, tá? Eu até esqueci. Eu ia ensinar vocês a centralizar aqui o fole. O que eu vou fazer? Eu vou desmanchar uma parte aqui pra me ensinar vocês certinho a pregar a alça, tá? Bom, gente, a minha alça eu vou colocar com 26 centímetros, mas vocês podem pôr o tamanho que vocês quiserem. Se vocês quiserem pôr a transversal também maior, pode, tá? E aí eu vou centralizar aqui, então eu vou pegar a parte maior do meu fole, ó. Vou dobrar, aqui tá porque eu costurei, né, gente? Mas ignorando essa parte aqui, vou dobrar aqui pra achar o meio do meu fole, tá? Então, ó, faço isso aqui e faço uma marcação aqui no meio, ó. Então, eu sei que aqui é o meio, certo? E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. Aqui ficou o meio que eu fiz a marcação. Então, daqui pra cá, 5 dedos, ó, gente, tá? Se você quiser marcar com caneta, então, ó, daqui pra cá, 5 dedinhos. É onde eu vou pôr meu fole. Da marcação pra cá, 5 dedos. Eu vou colocar uma parte, o meu fole não, minha alça. Vou costurar. Ó. Eu sempre costuro assim, gente, ó. Aí eu retrocesso. Então, 5 dedos pra cá, coloquei um. E do outro lado, do mesmo jeito. Ó. 5 dedinhos depois da marcação. 5 não, 4, gente, ó. 4 dedos depois da marcação. Você coloca a outra parte, certo? Então, o meu meio tá aqui. Eu vou colocar aqui. Ó, 4 dedos. Certinho, 4 dedos. Olhei pra ver se tá tudo certo, tá tudo ok, ó. Medi com o outro lado. Vou colocar. Cada um tem um jeito de pôr alça, né? Eu tenho moldezinho de alça, então eu não preciso... Já fiz meus moldes para todos os tamanhos das bolsas, 15 por 15, 21 por 16, eu só ponho o molde em cima e risco. Ó, agora tá ok. Agora sim eu vou fechar aqui. Então, gente, faz esse trabalho aqui antes de fechar a bolsa, tá? Agora eu vou fechar aqui pra gente continuar. Chegar um pouquinho pra lá, pra não pegar na outra costura que eu desmanchei. E agora chegou o grande momento da gente colocar o vivo, tá?
Já tá tudo ok, vamos colocar o vivo agora. Vou trocar o pezinho já, ó. Então, tem muita gente que não sabe, esse aqui é o pé de vivo, tá? De Teflon. É o melhor que tem pra gente costurar vivo, que ele não fica agarrando, tá? Eu vou trocar aqui e agora a gente vai começar a finalizar a nossa peça. Bom, já peguei as costas e já vamos fazer a nossa marcação, tá? Pra depois a gente achar o meio da peça, tá? Então eu vou dar um pique aqui, com cuidado, porque aqui tem telinha, e vou dar um pique aqui desse lado também. Ó. E agora a gente vai começar a colocar o vivo. Bora lá, vou pegar minha emenda, colocar aqui e já colocar o meu vivo. Eu sempre, as meninas que me acompanham sabem que eu passo um olhinho, ó, eu coloco óleo de máquina aqui e passo o dedinho. Se você quiser o óleo de silicone, melhor ainda, tá? Ixi, ó, pingou bem aqui. Então, o que que eu faço, ó? Eu passo o dedinho aqui, ó, com o óleo, porque aí ele desliza bem, ó, tá vendo? E ele não cria papo, né? Ó. Tem gente que tem pavor de vivo, né? Mas vivo, gente, é prática. Quanto mais praticar, melhor. Quando eu comecei, chegava nessas voltinhas, eu pegava a tesoura e dava pique. Porque eu não dava conta de virar. Ó, tá vendo? Eu tô passando o dedinho assim, ó. Porque ajuda a passar o olhinho do vivo. E aí ajuda o vivo a deslizar melhor, certo? Ó. Pronto. Mostrando detalhes pra vocês. Já tá ficando bonita, gente. Ó. Como que ficou. E essa parte aqui, gente, ó, pra mala de viagem, não tem aquele puxador da mala de viagem, a gente coloca dentro, igual carrinho de mochila, né? A gente coloca aqui dentro, ó, da mala de viagem, isso aqui, tá? E vamos pregar o vivo agora na parte do meio da bolsa, que não tem nada, ó, tá vendo? Que ela é limpa, não tem bolso, não tem nada. Por quê? Porque é o meio da bolsa, certo? Então, primeiro a gente vai dar o pique aqui, porque a gente vai precisar achar esse meio depois, né? Já tá colocando, ó. E vamos fazer o mesmo processo, que não tem segredo, né? É colocar o vivo também. Aqui. Vou passar o olhinho. Finalizei essa tampa. Então, nós já temos costa e... Costa não, esse aqui é o meio, aqui não tem nada, é o meio. Essa aqui é as costas. E agora a gente vai pregar o vivo na parte da frente, que é essa aqui, ó. Também vamos dar o pique. Gente, essa bolsinha é muito fácil de fazer, viu? Muito fácil. Cuidar para ficar certinho. Aí a gente dá o pique aqui. E vamos também pregar o vivo nessa parte. Vai ficar bem bonitinha. Vou passar o olhinho. A parte da frente procura passar bem. As outras partes você pode até costurar com
o vivo um pouquinho mais pra dentro, mas essa aqui, costura ela bem rentezinha, porque ela pode ficar menor, porque quando a gente estampa o nylon, ele encolhe, né? Então essa parte pode ficar menor do que as outras partes, então procurar pregar o vivo bem rentezinho. Então não tem segredo. E aqui, gente, vocês podem usar a criatividade, ó. Quer colocar aqui com outro material, coloca. Com a telinha, coloca. Quer colocar com o próprio nylon para ficar mais barato, coloca. Então, assim, aqui é só uma direção, gente. As modificações aí que você pode fazer com a sua imaginação aí são muitas, certo? Ó, finalizado. Tudo ok. Como ficou linda, gente, essa tampa. Ó. Certo? Vocês estão vendo invertido porque a câmera não é a câmera frontal, é a câmera de selfie, tá vendo? Ó. Ficou perfeita. E o que a gente vai fazer agora? Lembra do fole que a gente não fez o presponte? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a medição dos foles para ver se bateu. Então eu vou pegar os dois foles, essa parte aqui da frente, como é o fole menor, eu vou fazer a medição para ver se está tudo certo. E essas outras duas partes, como é o fundo e o meio, eu vou fazer a medição com o fole menor. Então, como que eu faço essa medição? Grampeando, como se você fosse costurar, tá? Eu vou pegar meus grampinhos aqui e vou grampeando aqui para ver se tá tudo ok. E aí, gente, antes disso, vamos fazer a marcação aqui também, né? Não tem como a gente grampear se não tiver a marcação. Então, bora, ó, colocar aqui e dar os piques, tá? Certinho assim, ó. Ó, o pique de um lado e do outro. Pra bater certinho, esses piques tem que estar, ó. Mesma coisa eu vou fazer no fole maior. Vou ver aqui o meio dele, né? Ó. E aí eu grampeio todinho pra me checar se tá certo. Por quê? Porque tem gente que já vai costurando, chega lá, o fole não deu certo, vira uma bagunça, né? Então, o certo é a gente sempre checar pra ver se tá tudo ok. Aí, agora sim, agora eu vou grampear ele todinho pra ver se as medidas tá batendo. Bom, meninas, a parte da frente ficou simplesmente perfeita, ó. Tá? Bateu perfeitamente. Então, agora eu posso passar aqui a costura de retrocesso aqui onde a gente deixou no fundo. Por quê? Porque eu sei que tá ok, né? Agora eu vou medir a outra parte com fole maior para ver se também tá ok. Bom, gente, grampeei aqui, ó. Ela ficou ótima, tá vendo? Mas aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Ficou um pequeno, tá vendo, ó? Uma pequena folgazinha. E onde que eu vou corrigir essa folga? Agora que eu vou fazer o press-ponto. Aí eu dou uma pequena apertadinha aqui, tá vendo? Então, o bom desse modelo é que você pode fazer de acordo aí com o que você costura, tá? Porque tem gente que vai costurar, vai ficar pequeno, tem gente que vai costurar, vai ficar grande, porque depende muito do seu corte, da precisão, do capricho, certo? Então, ó, ficou perfeita, tá vendo? Eu posso costurar assim, mas aí como eu vou dar o press-ponto aqui, ele vai chegar na medida certinha aqui, tá? Mas olha que linda que ficou, gente, ó. Tá vendo? Perfeita, né? Então, vamos fazer o press-ponto agora pra gente fechar? Aí, meninas, antes de fazer o press-ponto, como aqui é o único lugar que vai ficar com costura assim aparente, eu peguei aqui o nylon 600 vermelho e vou fazer tipo um viezinho pra ficar com um acabamento bonito por dentro. Porque a hora que você mostrar por dentro, ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho, certo? Então aqui, ó, não custa nada a gente fazer esse processo aqui, ó. Pega o próprio material e faz um viezinho aqui. Só, gente, pra ficar bonito, entendeu?
Porque como eu falei pra vocês, como que por dentro é nylon 600, ela já fica impermeável, então ela já fica já com acabamento, entendeu? Então, ó, não custa nada fazer isso aqui para ficar mais bonito ainda. Então, vou fazer isso aqui, tanto aqui no fole maior quanto no menor, tá? Prontinho, ó. Coloquei aqui no menor, tá vendo? Coloquei aqui no maior. Tá vendo, gente? É simples, mas que vai, a hora que olhar a bolsa por dentro, ela tá perfeita, né? E agora a gente pode dar fazer aqui rebater aqui a costura, tá? Ó. Inclusive eu tô com um pé aqui que nem é pé de rebater, mas como nós gostamos de praticidade, ó, vou rebater também aqui a maior. Coloco aqui esse negócio aqui pro lado de cá, pro lado de fora, pra não ficar aqui do lado do zíper, né? Pra ficar do lado de cá. E aí a gente rebate. Fora que isso aqui também dá mais estrutura aqui pra peça, né? Vai fazer a peça aguentar mais peso também, com esse reforço aqui do viés. Então, gente, terminando aqui, nós já vamos grampear para começar a fechar. Rápido, né, gente? Você viu tanto que é rápido essa bolsa? Tanto que é fácil? Então, eu vou terminar aqui, tirar as linhas pra gente já vou voltar com ela grampeada, tá? Vamos começar pelo fundo, tá? Vamos começar a fechar ela pelo fundo. Como eu disse pra vocês, a gente começa pelo fundo, tá, gente? Então, bora começar a fechar. Já grampeei a minha todinha, ó. Tá toda grampeada, certo? Então, bora começar a fechar, que é a melhor parte, né? Porque aí a gente já sabe que estamos caminhando para o fim, certo? Então, não tem segredo. Quem faz bolsa sabe o que é fechar uma bolsa, né? Bora lá. Aqui é a parte que tá o bolso, então ela é um pouquinho mais grossa, ó. Mas costurando com cuidadinho. O zíper tá aqui, bora puxar ele pra frente, ó. Baixa o pé da agulha, puxa os dois zíper aqui pra frente e a gente continua. Essa bolsa é muito fácil de fazer. Ó, aqui de novo é onde tá o zíper lá na parte de trás, né? Aí ele é um pouquinho mais durinho. Ó, cuidado pra não quebrar a máquina, o pé, né? Prontinho, ó. Prontinho, prontinho essa primeira parte aqui. Agora eu vou conferir se está tudo ok aqui pra gente ir pra segunda parte. A segunda parte, gente, é feita, depois que a gente costurou aqui, a gente vai desavessar ela, tá? Então ela é feita desse lado aqui, do lado dela mesmo. Então a gente desavessa aqui pra gente poder fazer a segunda parte, certo? Olha como ficou linda, gente, essa parte aqui de trás. Ah, gente, olha que coisa mais linda. Então, desviramos aqui do avesso, do lado direito. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o fundo, que é aquela tampa que não tem nada, tá? Então, essa tampa que não tem nada, a gente vai colocar aqui, ó. Então, a gente grampeia aqui tudo e a gente vai costurar ela aqui, tá? Fechar ela aqui. Logo, logo vocês vão entender, tá, gente? Essa bolsa aqui
deu uma dor de cabeça para entender como que eu ia fechar ela, mas ó, tá vendo? Então, desvirou do avesso, pega a parte que não tem nada e vamos colocar aqui agora pra gente poder tá fechando. Grampear ela todinha. Gente, ela bateu tão certinha. Então, ó, essa parte aqui, lá no molde, é aquela que a gente corta tanto o fundo da bolsa quanto o meio com o mesmo tamanho, ó. Bateu certinho, 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 tá vendo? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? E agora a gente vai fechar, tá? Ó, ela tá do lado aqui direito, né? E agora a gente vai fechar igual a gente fecha mesmo, normal, entendeu? Eu vou até abrir aqui esse zíper aqui do outro lado, pra mim pôr a mão por dentro, ó. E aqui não tem segredo, gente, a gente vai fechar ela normalmente, tá? Medida bateu assim, perfeitamente, perfeitamente. É igual eu falo, né? Pode variar, às vezes, é a costura, mas o fundo te permite tanto apertar, quanto fazer outro lá, de acordo com... Mas se vocês seguir certinho, as medidas certinhas, não vai ter problema. Finalizado. Vou mostrar pra vocês como ficou. Se vocês fossem fazer ela sem divisória, vocês iam pregar essa parte aqui do lado do avesso, né? E essa parte aqui ia ser o fundo. Então, ó, ficou assim, né? A parte de trás e assim a parte da frente. E agora vamos pro segundo passo. Primeiro eu vou tirar essas linhas, recortar esses excessos assim pra gente ir pro segundo passo. Agora, gente, a gente vai fazer aqui o segundo passo da bolsa. E como que é, ó? Você vai pegar aqui o fole menor. Aqui tem o lado do zíper e aqui tem o lado que não tem zíper. Então, é do lado que não tem zíper. Você vai vestir aqui, ó. Vestir a bolsa. Ó, pique com pique, certo? E vai grampear, ó. Então, o zíper vai ficar aqui pra frente. Aqui, ó, o zíper tá aqui, o zíper tá aqui, né? Então, zíper, zíper. E a gente vai grampear a parte que não tem zíper aqui no fundo da bolsa, certo? Que a gente vai pregar ela aqui, ó. Por quê? Porque essa parte aqui é a parte menorzinha da frente, né? Então, o que que a gente faz? A gente veste a bolsa literalmente, ó. A gente veste ela literalmente com fole, ó, tá? E vamos grampear pra gente poder costurar aqui, tá? Esse é o segredo. E ontem eu fiz bolsa assim uma vez só e não estava nem lembrando mais como que era. Eu quebrei a cabeça ontem. E pra vocês, eu já tô entregando ela prontinha. Vou mostrar aqui pra vocês como que ela vai ficar vestida, ó. Mais uma vez, ó, como que a gente vestiu. Pra vocês lembrar, o zíper aqui tá aqui, né? Então, o zíper vai ficar pra cá, ó. O zíper do lado do zíper, zíper. E aqui no fundo, a gente vai, ó, grampear todinho. Veste a necessaire e grampeia, certo? E agora, a gente abre aqui também vou abrir aqui o zíper e vamos costurar agora essa parte aqui. Gente, faz com capricho. Se vocês fizerem com capricho, não vai ficar torto, viu? Não vai ficar feio, tá? Não faz correndo, não faz com pressa. Fez a primeira, não ficou legal? Vai pra segunda, porque na segunda vai ficar melhor, porque aí você já pegou as manhas. Mas vocês viram, gente, é muito simples, tá? Essa bolsa aqui é mamão com mel pra fazer. Difícil é tirar as medidas,
Pra bater tudo certinho. Mas depois que fez, acabou, gente. Ó. Eu vou terminar de fechar aqui, tá? Prontinho, ó. Coloquei. Eu gosto de mostrar de perto, gente, que às vezes a gente fica com dúvida, né, ó. Tá vendo? Ela ficou assim, ó. Então, ela ficou vestida uma na outra, né? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai colocar a última parte. E como que é que põe a última parte? Vou mostrar agora pra vocês. Espera aí. Vocês vão ver como é fácil. A última parte, vocês simplesmente vão abaixar essa parte aqui do fundo dentro daqui de onde vocês vestiu, ó, tá vendo? Então, você vai pegar aqui, ó, e vai vestir ela aqui dentro. Vou mostrar pra vocês de pertinho, peraí. Vai vestir ela dentro aqui dessa parte, ó. Certo? Veste ela certinha, ó. Vestiu? Pôs ela dentro da casinha. O que a gente vai fazer? A gente vai vir com a última parte. E a gente vai, ó, pique com pique, certo? Ó, e ela vai ficar como se fosse uma pasta, tá vendo? Na hora que a gente desvirar, aí ela tá o tamanho normal. Então, entenderam, gente? Coloca ela dentro da caixinha, da casinha dela aqui, ó. Ajeita certinho, porque vocês vão precisar de espaço, senão vocês vão costurar, acabar costurando que não precisa, ó. Certinho, deu certo? Agora vamos finalizar aqui. Vou colocar o... Peraí, gente, deixa eu ajeitar isso aqui. Deu certo? Agora a gente vai colocar a última parte, né? Que é essa aqui. Pique com pique, ó. Pique com pique. Ver se tá tudo certo. Vamos grampear como todas as outras partes. Ó. Capricha, hein, gente? Que essa aqui é a parte final. Capricha. Ó. Grampear ela todinha. Taca a grampa aí. Pra não soltar. Somente aqui, ó, no zíper. Soltar vai ficar feio, ó. Pronto. Podemos agora começar a fazer a última etapa aqui. Vou tacar grampo aqui, gente. Quando tiver grampo, somente na área do zíper, ó, pra ele não andar, né? Ó, vou colocar aqui também. Ficou assim, ó. Certo? Ó. E agora a gente vai fechar normalmente, ok? Viram, gente, como é fácil? Ó. Bora fechar. Vou abrir esse zíper aqui pra ficar mais fácil pra mim. Ó. Aí eu consigo... Opa, soltou aqui, ó. Meu grampinho soltou. Vou colocar de novo. E vamos começar a fechar aqui. Começar desse lado aqui, que tá mais fácil. Não. Isso. Ó. Colocou aqui. É só ir devagarzinho aqui, ó, fechando. Só cuidado na área do zíper, pro zíper não escorregar, tá? Ó. Vai segurando aqui, olhando se o zíper tá certinho. Pra depois não pegar na hora de fechar a bolsa, tá? Ó. Que perfeição. E com o plástico cristal melhor ainda, que essa parte de cima a gente consegue ver todinho aqui onde o zíper tá. Aí aqui tem o zíper, eu vou subir ele pra cá, pra não passar por cima dele, ó. Pra não passar por cima dele, vamos continuar aqui costurando.
Vou passar o zíper para trás agora, continuar costurando. E, gente, é só tomar cuidado com o zíper não sair do lugar para não ficar aquele trem feio depois. Prontinho, gente, ó. Finalizando. Que coisa mais gostosa de fazer. Tem umas bolsas que dá muito prazer fazer, porque elas é fácil, né? Fácil assim, né, gente? Depois que tem as medidas tudo pronta, né? Porque ontem eu fiquei até às 11, ó. Finalizamos, gente. Que beleza, virou uma pastinha, olha que linda. Agora vamos tirar a linha, tudo, e vamos abrir aqui e desvirar ela, ok? E prontinho, já tirei linha, já dei uma queimadinha assim, ó, pra não ficar, como é Oxford, né? Pra não ficar aquelas linhas parecendo feia. E agora, gente, ó, é só desvirar e ver como que ficou. E eu tenho certeza que ela ficou linda, viu? Porque essas cores, ó, são maravilhosas. Olha só, gente, nascendo, olha. Ai, meu Deus, ela ficou muito linda, gente. Sério. Ó. Sério, sério, sério. Olha só. Desvirar aqui. Não, ficou uma perfeição. Não é porque eu que fiz não, viu? Mas essa é uma das que eu mais gostei de fazer, porque ela é surpreendente, entendeu? O resultado final dela. Ó. Olha que perfeição que ficou esse aqui, gente. Ó. Olha. Olha isso. Que lindeza ficou esse aqui. Ó, as costas. Olha como que ficou essas costas. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Então, meninas, ficou simplesmente maravilhoso. Olha aqui, gente, essa parte das costas. Que coisa linda. Olha aqui. Ó. Olha isso aqui. Lembra do acabamento assim que eu falei pra vocês aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui não precisa nem de forro, gente. Porque ela já é impermeável. Ficou perfeita, ó. A parte do bolso, tá vendo? Espaço enorme, enorme, enorme. E a parte da frente também ficou simplesmente muito linda. Muito linda, 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 ó. Então façam aí. Depois que vocês fizerem, me manda foto dela pronta, tá? Vão ser 20 artes em PDF editável. Pode usar a criatividade, colocar o material que quiser aqui em cima, tá? O material que quiser aqui também, quiser uma coisa mais luxuosa, você pode fazer com Prada, com, né? Mas se for para brinde, se for coisa mais simples, né? Agora eu vou pegar o sapato para colocar aqui dentro. Ó, coloquei o sapato aqui. Gente, eu vou falar a medida final dela, tá? Ela é bem espaçosa, cabe roupa aqui, gente. Cabe roupa, se vocês quiserem colocar roupa. Ó. Aqui também cabe sapato, viu? Quiser colocar roupa lá dentro e aqui sapato, também cabe, ó. Que perfeição que ficou isso aqui. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí, façam em vários materiais, vários modelos. Façam com a telinha, com outro tipo de material. Quer mais barato? Faz com nylon mesmo aqui em cima, tá? Segue as medidas certinha, vai dar tudo certo. A vantagem desse fundo é que ficou grande, você pode apertar. Ficou pequeno, você pode ali cortar outro maiorzinho, dependendo aí da sua costura, certo? Então, ficou assim, ficou muito linda. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente.